E aí pessoal, tudo bem? Fraga da Notria mais uma vez, e hoje mais uma vez abordando sobre aquele rico assunto onde todo mundo quer saber em que momento sai a tal da lei para a norma 17047 do georreferenciamento urbano. Então, há rumores, eu não vou aqui afirmar, porque sempre quando a gente dá uma informação aqui, e mesmo deixando claro que apenas é especulação, que eu não tenho ainda como dizer para vocês que isso vai se tornar realidade, tem gente que vem nos comentários e vai lá e massacra. Até no meio deste vídeo aqui eu vou citar sobre o que aconteceu, acho que 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, sobre um episódio aí. Não foi catastrófico, porque o próprio pessoal que assiste ao canal foi lá e comentou ao perfil dessa pessoa. Mas vamos ao assunto. Georreferenciamento. Há boatos fortes de que até novembro de 2023, o que era apenas a norma, 17047, passa a ser lei. Lei para georreferenciamento. Aí entra aquela questão, por mais que essa lei ela venha a ser acatada e comece a entrar em vigor, é óbvio que eles vão dar um tempo de adaptação para todos os profissionais da área, porque não é de uma hora para outra que o pessoal vai sair largando a estação total, o que foi uma coisa que até eu quero observar. Nunca fui contra a utilização da estação total, apenas acho que quem trabalha apenas com estação deve começar a aprender ou a adequar os seus trabalhos para, obviamente, juntar o GNSS, que é chamado de RTK, de GPS, enfim, existem um monte de siglas, mas o nome mais adequado que se aprende são receptores GNSS por causa do Sistema Global de Navegação, né? Então, o melhor nome é receptor GNSS. Para que se trabalhe de forma híbrida, ou seja, misture a técnica antiga com a técnica atual, coloca aspas aí, porque já nem é tão atual, uma vez que nos levantamentos rurais se utiliza já a GNSS há um bom tempo. Mas o porquê que eu quero observar isso? No episódio do ano passado, se vocês ouvirem algum barulho ao fundo, é porque tá chovendo muito hoje aqui e tem uma preparação de uma banda marcial. A gente tá próximo aí do 7 de setembro, então eu tenho o escritório barra casa bem próximo de um local desses, né? E o pessoal tá ensaiando. Mas então, aproveitando o momento aí para dar essa informação, tempos atrás, quando eu citei sobre a norma 17047, houve uma pessoa que é do setor ambiental também e que faz levantamentos topográficos para tirar um extra, nada errado nisso, comentou que o que eu havia falado era mentira a respeito de que é possível fazer levantamento sim de estação total sem ter equipamento GNSS. E aí eu mostrei aqui para o pessoal sobre esse marco na minha cidade, né, minha cidade natal. Eu não resido mais em Novo Hamburgo, mas residi. Mas minha cidade natal é Novo Hamburgo e aqui tem um marco geodésico. Eu não recordo agora o ano aqui em que essa imagem aqui aparece, né? Mas se nós colocarmos o Street View, eu não sei se isso... No vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui abaixo, ele já está aqui. Que tem a datação de 2018, não aparece o marco geodésico. E esse marco ele foi implantado aqui em 2019, só que daí é muito curioso. No SIGNH, quando a gente olha, que é o sistema SIGD Novo Hamburgo, não tem a foto, né, do ortomosaico do próprio marco. Ou seja, a datação não bate com o momento do ortomosaico. E aí eu contei a história de algo que foi vivência de causa minha, de um trabalho onde eu realizei em parceria com outro colega, né, que trabalha no setor há mais tempo e que atende Porto Alegre, capital. E aí lá na ocasião, o que que houve? O pessoal fez todo um levantamento baseado, né, ou seja, balizado pela informação de um marco geodésico, e o que que ocorreu? Fizeram toda a retificação de uma área onde depois foi construído um prédio, com estacionamento e tudo. Não vou falar a finalidade porque senão dá pista, né, do empreendimento. Fique na mente de vocês aí e procurem. E aí o que que ocorreu? Toda a retificação foi feita pelo sistema de pinos de Porto Alegre, que ele é balizado em UTM, RTM ou LTM, uma desses datums, porém eles têm um sistema próprio de pinos, que é para diminuir a distorção. Aí quem é do setor vai entender o que eu estou falando. Quem não é do setor fique só com a curiosidade em mente. E aí o pessoal utilizou o marco, confiando que naquela informação, né? Perfeito, fizeram o levantamento. O que que ocasionou? Depois de ter sido feita a retificação e dentro do registro ter aprovado e tudo e sair da nova matrícula, o que que aconteceu? Alguém depois fez tipo uma perícia, ou sei lá, alguma avaliação, e identificou, pô, essa área está sobrepondo outra. Aí foram verificar, algum vândalo, mudou a posição do marco, e agora eu vou mostrar para vocês mais uma vez o que que é um marco,
Claro que daí, né, lá na situação que ocasionou o problema não era um marco com este formato, era outro, mas eu estou exemplificando com aqui para que vocês saibam que isso aqui não pode ser derrubado e que se vocês observam alguém fazendo algum tipo de vandalismo com esse tipo de item aqui, a pessoa pode ser presa na hora, tá? Isso aqui é um dos patrimônios de uma cidade. Porque é isso aqui que, querendo ou não, estabelece informações cartográficas para quem vai fazer levantamentos. E aqui, às vezes, está amarrado todo um sistema viário aqui, né, de implementação até mesmo de rede de energia. Postes, câmeras de monitoramento, ou inclusive os prédios aqui, ó, de uma cidade. E por que essa imagem eu posso mostrar? Porque está aqui disponível no Google Earth. Essa aqui não vai trazer nenhum tipo de implicação. Então, o que eu digo a vocês, inclusive informações para sair daqui da rótula e acesso a Porto Alegre, né? Que se sai por essa rua aqui e mais adiante se encontra a BR-116 para esse sentido aqui. Então, perfeito. Tudo que vocês veem cadastrado aqui, às vezes depende de um marco geodésico desses, ou de outros tipos de demarcação que não são iguais a essa, mas que também têm a sua relevância. Então, se vocês identificam alguém criando, né, cometendo algum tipo de vandalismo quanto a algo deste tipo, saiba que ele está prejudicando não apenas os topógrafos, ele está prejudicando toda a cidade, toda uma malha cartográfica, geodésica que depende dessa informação. Só que em Porto Alegre, na ocasião, foi derrubado esse marco e alguém, aí não se sabe se foi mesmo vandalismo, a gente acha que sim, ou se daqui a pouco foi alguém que se equivocou, e aí achou, esse marco não estava aqui, estava em outro lugar, e foi lá e posicionou. Moral da história, a retificação da área ficou toda deslocada a 600 metros. Ou seja, um prédio que daí, claro, vamos trabalhar com essa posição, era para ter sido construído aqui, foi construído muito mais adiante. Aliás, construído não foi, né? Porque o pessoal identificou o erro. O problema é que na matrícula onde foi retificado, as informações caem em cima de um outro local onde já tem outro tipo de construção. Então, moral da história, houve conflito de informações, afinal, física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas no que estava no papel, sim. E aí, aquela vez eu fiz o comentário. Uma vez que o boato, o rumor de que agora a norma vai passar a ser lei em novembro deste ano, o que eu digo para quem é concorrente? Vocês terão que se adequar o mais breve possível e começar a trabalhar com GNSS, não tem escapatória. E para o cliente, para o civil comum, exija que o levantamento tenha pelo menos 1 ou 2 pontos, o ideal é 2 minimamente, pontos de referência com o sistema global, com a informação ou em UTM, ou RTM ou LTM. Obviamente, na hora de descrever a área, a norma ela permite que tu utilize apenas UTM e latilong, que é longitude e latitude em graus decimais. Aqui na nossa região, menos 51, alguma coisa, menos 29, alguma coisa. Em outras regiões vai depender de onde tu está posicionado, nos fusos, enfim, em cima do território nacional no globo. Só que é esta precariedade com os equipamentos que não são aferidos. E aí uma coisa também que é bem importante citar. Por exemplo, né, para quem trabalha no ramo da topografia, ou para entusiastas, tipo engenheiros civis, arquitetos, que vocês sabem, não é uma crítica contundente, é apenas uma observação de causa por fatos ocorridos aqui. Existem engenheiros e arquitetos que têm 40 horas de formação, aula, sobre topografia, e aí eles podem assinar topografia. O problema é, vocês têm uma formação muito mais de conhecimento e interpretação da topografia do que de conhecimento de causa. E aí quais são os problemas que eu vejo com isso? Tem muito engenheiro e muito arquiteto, obviamente que não são todos, que eu conheço, por exemplo, aqui na região, um arquiteto que entende mais de topografia do que muito topógrafo. Excelente profissional. E também trabalha com os equipamentos de ponta, né, e é um cara super pra frente no setor da topografia, mas ele é arquiteto de formação. Já em compensação, outros que se metem a fazer os trabalhos e entregam trabalhos bem duvidosos. Assim como tem profissionais ruins no meu setor, que é a topografia. Então, o que eu deixo comentado aqui é que, cuidado, tu tem que entender muito bem o que tu está fazendo, tem que estar muito bem embasado de o que o teu equipamento faz e como ele se encontra, quais as condições de trabalho que ele está. Porque tem gente trabalhando com equipamento que não é aferido há 2, 3 anos, isso somam erros. Obviamente as normas elas atendem a uma tolerância, só que tem gente que está extrapolando. E aí uma coisa até que eu quero comentar aqui, vou utilizar o próprio Google Earth para isso. Vou pegar aqui uma área qualquer. Opa, sair da navegação nível do solo. Vou pegar uma área aqui, essa área aqui é um bom exemplo, tá? Porque é uma área de vegetação e ela é uma área retangular. Eu não sei qual é o comprimento dela, mas vamos fazer um polígono qualquer aqui. Quem é de Novo Hamburgo já sabe que área é essa. Quem é de mais longe, enfim,
que pesquise aqui, ó, pelo local que... pelos nomes citados, que local é esse. Vamos às medidas em hectares. 62 hectares, é uma área grande. Vamos deixar ela com este nome aqui. Agora vamos só medir esse comprimento. Aí eu vou falar aqui um pouco sobre LTM, RTM e LTM. UTM, LTM e RTM. Ó, 1.700 metros, ou seja, 1,7 km, né? Quase 2 de extensão. Aí uma questão que eu vou falar aqui de norma. A norma 17057 permite que tu utilize latitude e longitude e que tu trabalhe com a UTM. Perfeito? A norma permite. O que eu sugiro? Que tu faça o PTL, Plano Topográfico Local, que às vezes não tem um sistema de pinagem como Porto Alegre, e às vezes, dependendo da cidade que tu tá, a região que tu tá do país, não tem marcos por perto. Aí uma coisa que eu digo para aquele cidadão que fez aquele comentário, então, ó, quem ficar até o final, esse assunto está conectado com o que eu abordei lá no começo. O problema não é tu utilizar o marco, por exemplo, que nem aqui, para vir medir essa área, em teoria, né, creio eu que o marco mais próximo seja aquele que eu estava apontando. Olha a distância deste local, por exemplo, para começar por essa ponta aqui, ó, os trabalhos, porque eu sei que uma das entradas de acesso a esse local é por aqui. Aí nós vamos olhar aqui a distância, 2.000 e lá vai fumaça, metros. Colocar em quilômetros para facilitar o entendimento de quem é leigo sobre as diferenças entre unidades de medida. 2,5 km praticamente. Vocês acham que fazendo vante e ré deste ponto, aqui onde eu mostrei, tá? E daqui a pouco fazendo vante e ré por essa estrada aqui, por exemplo, ó, que é de maior, vamos dizer, de melhor acesso dentre essas outras, fazendo vante e ré, na própria estação total tu já não vai somar um monte de erro do equipamento? Vai, sem dúvida vai. E por mais que tu daí monte a tua base aqui e trabalhe com o rover lá na outra ponta, tu vai ter um problema de sinal, se não tiver uma repetidora de sinal. Até por causa dos prédios, as diferenças de altura entre relevos, porque aqui, se eu não me engano, a cota é mais baixa do que aqui. Então tudo isso interfere. Então por que eu sempre digo, pessoal, quem quer trabalhar hoje, quer continuar trabalhando com estação, que eu não vejo pecado nenhum, vai ter que se adequar e trabalhar com receptor GNSS. Da mesma maneira que quem trabalha apenas com receptor GNSS, em algum momento vai ter que trabalhar também com estação total. Um equipamento não inibe, aliás, um equipamento não repele a utilização de outro. Não afasta a possibilidade de trabalhar com os dois equipamentos. Em geral, tu terá que trabalhar sim com os dois equipamentos. Em algum momento, tu vai passar por algum enfrentamento onde os dois equipamentos juntos são indispensáveis. Principalmente locação de obra que necessita de precisão na hora de colocar pilares ou as fundações, mas que também cobra a utilização de posicionamento global para laudar os relatórios. Né? Aliás, gerar memoriais ou relatórios com essa eficácia dos dois levantamentos. E aí o que tu faz? Tem que fazer um plano topográfico local no local de estudo, de trabalho, e verificar qual dos dados informados, qual dos tipos de grid utilizados vão ocasionar menor distorção, se no RTM, no UTM ou no LTM. Aí quem entende um pouquinho sabe que é o local, LTM, o regional, que tem uma amplitude e uma curvatura um pouco maior, logo tem uma propagação de erro um pouco maior, e o UTM, que é o mais utilizado. Só que daí tem aquela questão do grau com relação ao centro da Terra, que não cabe aqui mostrar. Quem conhece o setor tem a obrigação de saber isso. Tá? Só que dependendo da altitude a nível do mar que a tua cidade se encontra, dependendo dos pontos, se obviamente não é uma cidade com uma parte é plana, sei lá, 50 metros a nível do mar, na outra é o Everest, a 9 km de altura a nível do mar. Aí é óbvio que tu vai ter que trabalhar com vários sistemas juntos. Mas no caso, tu tem que trabalhar com um padrão e verificar quais desses padrões ocasionam menos distorção entre receptor GNSS e entre estação total. Questão básica aí. Todos que estão formados na topografia, principalmente engenheiros, cartógrafos e os com formação em agrimensura, devem saber isso. Já os técnicos de estrada, formados lá atrás, que não viram parte de posicionamento global, não vão ter a obrigação de saber hoje, mas terão que se adequar. Então, esse é o comentário. É um rumor. A gente sabe que o rumor nem sempre dá para se levar em consideração, até porque as normas eram para ter sido aplicadas muito antes. O que fez com que elas fossem postergadas foi a pandemia. Mas, agora, o rumor está forte. Eu deduzo que se não entrar em novembro desse ano, vai ser adiado para no máximo novembro do ano que vem.
Mas vai ser inevitável, é um caminho sem volta. Os registros, a federação, o INPE, o IBGE, todos esses órgãos precisam desse afunilamento dessas informações. Por quê? Porque o setor do Tribunal de Justiça está cada vez com um peso maior lá. E custa para o próprio povo ficar pagando esses causos, né, essas causas para serem resolvidas. Causas é o jeito gaúcho de falar. Isso pesa muito no bolso do contribuinte. E é óbvio, uma questão de jogo talvez político e uma questão de cofre público. Eles querem pegar esse dinheiro e aplicar em outros locais e não ter essa carga toda para ficar pagando para resolver problema de sobreposição diária. E é isso que aquela vez eu quis deixar bem claro. Uma vez que saiu a norma, a lei está ali na porta para bater. Muitos, inclusive, quando comentam nos vídeos, citam que quando sai a norma é porque a lei já está em vigor. Eu não sei, eu não sou do setor jurídico. O que eu quero salientar a vocês é: todos terão que trabalhar com os dois equipamentos. É isso que aquela vez talvez não ficou claro lá atrás. Trabalhar apenas de estação não dá mais. Trabalhar apenas de GSS também não é viável. Hoje o que eu digo é sistema híbrido. Até que um dia, sei lá, daqui a 10 anos, 20, talvez demore menos, talvez eles consigam fazer um equipamento que unifique as duas situações, onde tu vai trabalhar com um sistema de satélite, recebendo coordenadas em cima de uma estação, trabalhando ali com a taquiometria, pegando pontos em distâncias longas ou curtas com uma precisão de, sei lá, a 2 km com 2 milímetros de erro. E, para quem sabe, dependendo da altura que está a nível do mar, se trabalhar com GNSS numa área comprida que nem essa, tem quase 2 km de extensão, da UTM do GNSS para o PTL da estação total, vai ter distorção aí de uns 30 centímetros mais ou menos, vai depender dos equipamentos e do relevo. Então fica aí a dica. Aquela vez, quando eu disse que não dá para trabalhar mais apenas de estação, eu quis dizer que tem que trabalhar com os dois equipamentos. Então, para quem está acostumado a trabalhar, mas eu tenho a minha estação, vou ter que me desfazer. Não, tu vai continuar trabalhando com ela, pelo contrário, tu vai fazer o upgrade dela para uma outra mais moderna. Para trabalhar com outros sistemas de conexão com os teus outros equipamentos e para conversar melhor também com os teus computadores, porque eles também vão precisar disso. E a outra questão é que tu vai trabalhar junto com o GNSS. A mesma coisa, quem trabalha apenas com rural e quer começar a abocanhar trabalhos no urbano, é inevitável, vai ter que trabalhar com os dois equipamentos. É isso aí, pessoal. Fica aí as dicas. O canal ele tem o cunho de informar civil comum, mas eu sei que vem muito concorrente aqui, bebê da fonte, muito parceiro também de trabalho. Inclusive tem alguns aqui que às vezes deixam seus comentários ao qual a gente divide trabalhos junto aqui no Sul. Então assim, ele é um canal voltado para massa, para falar sobre topografia e tentar simplificar a linguagem, mas hoje aqui ficou muito técnico, porque eu sei que quem mais vai aproveitar isso aqui são colegas de profissão, concorrentes, né, e não tem problema, a informação está aí para todos. A única coisa é, quem não entendeu aí sobre RTM, LTM e UTM, vão ter que correr atrás. Talvez, não vou dizer agora, dentro de 2023, mas muito em breve talvez eu lance um e-book sobre isso. Aí eu faço um lançamento aqui, ou no futuro, quando vocês verem esse vídeo daqui a um tempo, vai estar na descrição aí do vídeo um link para compra desse e-book. Só que agora não é o momento ainda, agora eu estou no meio de outras coisas aí para resolver, mas eu só queria deixar essa informação aí para vocês, para colocar a pulga atrás da orelha de vocês e vocês começarem a pensar, inclusive, numa questão que eu já venho batendo a tecla aqui também. Melhoria dos preços, gente. Tem pessoas que estão trabalhando assim para pagar o boleto do dia ou da semana. E aí não estão pensando na depreciação do veículo, na depreciação dos equipamentos, nas trocas de peças de máquina, na nota fiscal, no combustível, que mais? Enfim, na impressora, no teclado, tem todos esses periféricos que tangenciam a topografia, tudo isso tem que ser calculado. E tem que colocar todos esses valores num combo e calcular que tudo isso vai depreciar em 5 anos. E que tu vai ter que fazer trocas, melhorias, upgrades. Computador, tu tem que trocar o hardware, que é as peças. Tudo isso tem que colocar na tabela de custo, porque assim, tem gente trabalhando por R$500 o preço de uma topografia. Aí vai lá e levanta 2 lotes urbanos por esse valor. Gente, é um absurdo isso. Vocês deveriam estar cobrando no mínimo 2 salários mínimos. No mínimo 2 salários mínimos. Para fazer o levantamento e identificar os limites da propriedade. Num lote urbano de 300 metros quadrados. Tem cara fazendo por R$500 2 lotes. Tá levantando 600 metros quadrados por R$500. Gente, não é por nada, não é para subestimar uma das classes, mas assim, um cara com uma roçadeira que não tem responsabilidade técnica hoje, ganha mais do que topógrafo por aí. E eu não estou falando nada do cara que tem a roçadeira, porque ele sabe calcular a depreciação do equipamento, ele sabe calcular o deslocamento,
ele sabe o quanto ele tem que fazer de manutenções, então se ele cobra 500 num dia dele, daqui a pouco aquilo corresponde ao custo que ele tem. Mas assim, ó, vamos nos valorizar por conhecimento técnico. Porque o cara da roçadeira, dali a 15 ou 20 dias, ele vai voltar naquela área e vai cobrar de novo aqueles 500. E tu que fez a topografia? Tu vai conseguir voltar lá e cobrar outros 500 depois? Então é isso. A minha briga hoje com o pessoal é: eu perco o trabalho pra cara trabalhando pior do que eu, ou às vezes tem cara que tá trabalhando até legal, mas aí na prancha entrega uma porcaria de trabalho, porque daí ele olha, bah, não vale a pena eu fazer um desenho muito bonito, porque eu não cobrei pra isso. Aí eu olho, pô, mas o que custa tu cobrar um pouco melhor então e não deixar a classe prejudicada? Vocês estão puxando tudo pra baixo. Aí a hora que a gente precisa subir, aí todo mundo grita. Vocês têm que calcular assim, ó. Tem uma coisa chamada IGPM. Todo ano o IGPM sobe aproximadamente 30%. É mais ou menos o quanto tu vai ter que subir o teu valor de serviço por ano. Só que assim, tem gente que para começo de conversa está usando uma tabela presa de 10 anos atrás. Tem gente fazendo plano altimétrico de um terreno urbano por R$800. Gente, isso é um absurdo. Isso tinha que estar no mínimo 3 vezes maior. No mínimo. Dependendo de quanto tu desloca, esse valor é pífio. Tá? É isso aí. Valeu. Um abraço.